Fala, DJams! Bem-vindo a mais uma DJam Radio, sempre aqui com a presença do meu co-host e analista Thiago Vilela, onde a gente entrevista os maiores nomes aí de cripto no mercado brasileiro e também internacional. Hoje a gente conta com a presença do André Haro e do Juan Lopes, por referências aí de DeFi no Brasil, sempre com suas aulas, estratégias da hora. E para começar, galera, primeiramente eu gostaria que você, André e Juan, desse um pouco uma introdução suas, né, ao seu background e o porquê que vocês entraram aí em cripto. Valeu aí pelo exemplo, os dois, valeu. E como é que vocês vieram parar aqui nesse mundo muito louco de cripto de Digens? Bom, se quiser vamos por ordem alfabética aí. Pode começar. Bom, eu caí, cara, em cripto, eu entrei em 2021. Eu estava no momento que eu não investia ainda, investia no mercado tradicional, mas em cripto ainda não. Já estava enrolando com um amigo, já investia no começo, no final, acho que 2020. E logo no momento que eu estava de transição de carreira, saindo do corporativo para empreender, e eu acabei, nesse período que estava saindo da empresa, investindo. Só que foi bem naquele período do bull market, e eu vi meu dinheiro, investidor no mercado tradicional, vi meu dinheiro dobrando naquela época. E um altcoin... não era uma shitcoin, mas uma altcoin baixa expressão, vamos assim dizer. Então, nada demais. Mas eu falei, cara, essa parada aqui de cripto é maluca, velho. Vou ter que estudar essa parada, já que eu vou ter tempo. E meio que chamou atenção. Da mesma maneira que eu vi dobrando, eu vi o negócio caindo 50% também. Então, assim, passei por tudo naquele começo de mercado e eu resolvi estudar. E aí, nesse momento que eu tinha realmente saído da empresa, eu comecei a ver as pancadas do mercado. Fiquei, caramba, que mercado maluco. Vou estudar mesmo. E aí eu entrei em 2021 de fato, então logo no começo do ano, então acho que em março, efetivamente, abril, eu comecei a estudar. Só que como eu estava com tempo, eu fiz imersão praticamente, porque eu estava indo todos os dias estudando, comecei a entender do básico do mercado, e aos poucos, né, entrei por análise gráfica, um pouco fundamentalista, entendendo o que é o Bitcoin, entendendo as coisas, entendendo de gráfico um pouco mais, e depois, eu acho que para o meio do ano, aí eu comecei a me aventurar no DeFi. Já, legal, curti, comecei a usar análise também sem noção nenhuma, e aí eu falei, vi a oportunidade com ganho de 400% ao ano, eu falei, cara, que maluquice, isso aqui não existe no mercado tradicional. Fui testando, apanhando, sem saber o que fazer, falei, não, tem que estudar. Daí eu fui procurando conhecimento, né, acho que o primeiro aí no Brasil que eu fui atrás do DeFi foi com o Caio Vicentino, né, ainda em 2021, e, cara, eu adorei, achei um negócio fantástico, achei a ideia do DeFi muito boa, falando de com o futuro das finanças, da filosofia em si, do que pode agregar para o mercado. De lá para cá, vim estudando cada vez mais com outras pessoas, conteúdo fora, quando você já sabe o que procurar facilita, e para aí vai. E eu, atualmente, né, eu tenho uma mentoria focada em DeFi para trazer mais gente para esse mundo, já há mais de um ano, focado em trazer pessoas para o DeFi. Então, hoje, meu desafio do dia a dia é educar a galera para quebrar as objeções e entender um pouco mais esse mercado e como que a gente pode, é claro, ganhar mais dinheiro nele, mas por que é tão importante. Essa foi brevemente aí minha história desde 2021 nesse mercado e com foco em DeFi, principalmente. Legal. E você, Juan? Show, boa, vamos lá. Cara, primeiro, obrigado aí pelo Gustavo, Thiago também pelo convite, agradeço aí pelo espaço. E, cara, eu comecei em cripto lá em 2017, quando eu tava no meio da faculdade, nunca tinha investido em nada, ainda mais em cripto, nesse negócio, essa montanha russa, e no meio da faculdade fiz igual raro, cara, entrei no meio do bull run. Então, assim, entrei, poxa, coisa de 2 meses depois, eu me dei muita sorte, que eu peguei uma moeda que multiplicou bastante, e em coisa de 1 mês e meio eu tinha 10 vezes o meu capital. Ligeiro com nano, não é safado? Não era, cara. IOTA, cara. Peguei IOTA 25, Nossa. 23 e, cara, foi até 5,50. Eu falei, cara, multiplicou em 10 vezes o meu capital? Cara, que coisa maluca é essa? Que é isso aqui? E pouco tempo depois, cara, já tinha perdido grana, colocado grana no game e sabia. E até porque eu nunca tinha investido e não conhecia nada de cripto. Zero. E eu falei, poxa, cara, eu consegui ganhar dinheiro sem entender nada, sem saber o que é investir, o que é criptomoeda, o que é Bitcoin. E eu falei, se eu estudar, com certeza pode dar bom. Então, eu posso tirar muito mais proveito do mercado se eu começar a estudar, aprender o porquê das coisas, como surgiu e todos os detalhes técnicos e afins. E eu fiquei meio que num limbo ali entre aprende pouca coisa, entre deixa o mercado um pouco de lado até 2019.
E depois eu comecei a aprender sobre análise técnica, não tanto sobre fundamentos sobre cripto. E no fim de 2019, eu cofundei uma startup de cripto na área da educação. E no meio de 2020 a gente vendeu parte dessa startup, meus outros sócios. Foi até meio de 2022 que eu acabei saindo. E a gente falou, cara, produziu muito conteúdo no YouTube, Instagram. E no meio de 2022 essa startup acabou fechando. Eu fui para a Mint, para a corretora do BTG, para fazer uns cursos sobre cripto, explicar sobre cripto para a galera, tanto para cliente, para a galera do banco também. E depois da Mint, eu estou onde eu estou hoje, né? Voltei para onde eu estou hoje, que é o quê? Pô, estou estudando, me atualizando, me preparando para voltar a produzir conteúdo. Mas, no geral, eu sou um cara que seguiu o mesmo caminho do que as pessoas seguem. Entra no meio do mercado de alta, você ganha um dinheiro que você não está acostumado a ganhar do nada, sem entender nada, sem fazer nada. Você nem sabe como ganhou dinheiro, depois se apaixona, acaba tendo ali uma desilusão com o mercado, e depois você realmente começa a estudar, realmente começa a aprender, realmente começa a entender como a dinâmica do mercado, e aí você realmente decide se aquilo aí é para você ou se não faz tanto seu perfil, né? Tô aqui hoje. Isso aí é show de bola. Isso aí é a estrada do sobrevivente, na verdade, né? Da maioria. Porque a quantidade de gente que fica pelo caminho, desiste do mercado, perde o interesse, e aí ou volta no mercado de alta, perde tudo de novo, ganha e depois perde, ou a galera que desiste mesmo perde o interesse pelo mercado, é gigante. Então, vocês estão aqui, a gente está aqui, está no bear market, plantando agora é algo importante. Algo até para falar para o pessoal que está assistindo também, que a maioria das pessoas aqui foi isso. Eu entrei num bear market, mas foi uma situação excepcional e só comecei a ter interesse pelo mercado mesmo. No DeFi Summer, o Gustavo, se não me engano, foi a mesma coisa. Então, algo que é importante é estar no mercado. Quem está no mercado no bear market, normalmente tende a ganhar dinheiro no bull market. Então, gente, vocês são dois caras que são bem criptonativos, caras que estão aí mexendo em protocolos DeFi, bem indígenas. E aí eu queria saber de vocês, bicho, um pouco do processo de vocês na hora de procurar um yield, na hora de procurar um projeto para um token que você quer investir, as ferramentas que vocês usam. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho do processo de vocês como investidores de DeFi, traders, Digens, como é que vocês preferem ser chamados? Cara, eu acho que não tem um nome certo, né? Acho que nós somos. Acho que o sobrevivente é o primeiro nome aqui no mercado. Mas eu acho que assim, a gente está no mercado que é muito novo, né? Então a gente. Eu vou falar que nós somos entusiastas e insistentes nesse mercado. E o que pouco a gente sabe, a gente tenta compartilhar, porque falar que é especialista, o mercado muda a cada semana. Então a gente tenta simplesmente simplificar, acho que é a estratégia. E o meu trabalho em si, que eu vejo, é tentar pegar tudo que eu estudo dos protocolos por horas, entendendo, olhando no Twitter. Hoje eu sou um cara de Twitter mais observador, não posto muito ainda, acho que é natural que isso vai ocorrer, essa mudança, porque eu acho que é ali que está a informação no final das contas, mas eu vejo que eu tenho que tentar para traduzir essas horas aí de uma maneira fácil para a galera. Então, o meu papel é tentar explicar para a galera, com base no que eu vim de um pouco de análise gráfica. Então, eu utilizo, por exemplo, além de alguns sites, algumas ferramentas que a gente deve comentar aqui, principalmente o DeFi Llama, que eu acho que é uma das ferramentas que a gente estava batendo papo, uma das mais completas hoje, que ela vai te trazer algumas pools, os yields, você vai vendo o seu ativo interessante, mas eu tento simplificar o DeFi. Então, a primeira coisa que eu falo para o pessoal é que o DeFi ele é uma ferramenta, ele é o meio, não é o fim. Então, muita gente já falou, eu perdi dinheiro com o DeFi. Não, você perdeu dinheiro no passado porque você investiu em um protocolo ruim. Porque se tivesse investido numa pool, talvez, de Ethereum e Bitcoin, WBTC, mais que representa, talvez você não tivesse perdido tanto dinheiro. Então, não foi o DeFi o problema foi a ganância, foi outros pontos. Então, entender que tudo começa com a escolha dos ativos. Então, gestão de risco e escolha dos ativos. Se você tem isso, você tem meio caminho andado. Quanto que você vai destinar para o DeFi? Depende do seu conhecimento, do seu perfil e do seu apetite a risco. A gente pode falar um pouco de risco, apesar que risco,
é uma palavra que tira o pessoal, muito arriscado ou não, mas eu acho que é mais Assusta, nessa né? linha. Assusta. Eu estava vendo até um cara falando num TED, falando sobre ele falou, substituindo a palavra risco, né, por outros termos mais tranquilos do mercado. Vamos falar qual o seu conhecimento e qual, porque assim, você pega uma corretora como a XP, qual o seu perfil agressivo? Cara, agressivo é um negócio que você quer sair batendo, né? Não é muito bem visto. Sim. Não, as pessoas confundem também risco com volatilidade, que é um negócio que volatilidade é risco para quem não sabe lidar com ela e oportunidade para quem sabe, né? Sim. Acho que o risco está mais associado ao seu conhecimento hoje do que efetivamente a volatilidade do ativo. Porque o ativo volátil é muito bom. Aí só tem que adequar a estratégia para ser mais volátil. Você pode ter ativos mais ou menos voláteis, eu acho que aí você tem estratégia correta. Mas, de certa forma, eu vejo que o grande ponto que se a gente foca no básico, o básico bem feito dá certo. E a gente pode deixar aquele percentual degenerado ali para ser mais audacioso ali no nosso dia a dia, mas pode ser um capital menor. Então, você pode focar em projetos novos, você pode utilizar até outras carteiras que a gente recomenda, até para essas burn wallets e tudo mais. Mas no dia a dia eu falo, pessoal, vocês estão entrando no DeFi, primeiro, entenda o conceito. Segundo, treine. E aí sim, foco no gerenciamento, quanto que você vai colocar nessa pool, na outra pool. Se ficar com o ativo A ou ficar com o ativo B, tudo bem. Se você colocou 10% do capital do DeFi, tá tudo bem ficar num ativo ou no outro? Não é muito, nesse aqui eu não aceito. Então diminui a mão. Então, escolha dos ativos, a própria gestão de risco ou de caixa, né? Falando de capital, esse é o principal ponto. E depois, foca no bom. Aprendi com o Caio, demorei para aprender, porque naquela época era muito caro o rede do Ethereum, né? Mas com o tempo, as redes segundas camadas acabou sendo o foco, principalmente quando melhoraram aí e integraram mais protocolos. E hoje a ideia é, pessoal, vamos focar no bom, vamos focar no básico, bem feito. E aí sim a gente pega um capital menor e coloca mais risco em novos protocolos e tudo mais, para entender o que a gente está fazendo. Mas esse é o meu dia a dia. Algumas ferramentas para olhar, mas principalmente escolha dos tokens e gestão de risco. Sim, eu concordo bastante. Principalmente com a parte de gestão de risco e de aprendizado. Quando eu comecei a mexer em DeFi, quando o DeFi começou, na verdade, em 2020, era muito mais fácil de aprender, porque tipo, você tinha menos informação, porém, você não tinha muita opção de protocolo. Na época era Uniswap, Aave, Compound, Synthetix, que era caríssimo, muito além do que os outros, Yearn, Balancer começando, então, tipo assim, não tinha muito o que fazer. E além de tudo, era caro. Hoje em dia você entra e sai do protocolo por menos de $1. Antes você ia gastar 20, 30, 40. Então você tinha que escolher bem o protocolo que você ia usar para você deixar lá e esperar um bom tempo até você conseguir sobressair essas taxas. Então era um pouquinho mais fácil. Hoje o mercado tem muito mais gente que ainda tem pouca, mas tem muito mais gente que sabe o que está fazendo do que tinha naquela época. E as redes mais baratas, eu vou chamar de mais acessíveis, porque elas ainda não são baratas. É muito mais. Você tem como se empolgar muito mais e acabar caindo em rug pull, tomando prejuízo, por ser muito mais barato para lançar protocolos e lançar ativos também. Mas e você, Juan? O que é que você tem a dizer aí? Boa, cara, é isso aí mesmo. E eu tenho uma estratégia bem semelhante à do Raro. Antes de eu ir atrás de um protocolo, antes de eu começar a usar uma ferramenta, eu tenho que saber primeiro o que eu vou fazer. Eu tenho um plano muito bem claro ali da ação que eu vou tomar. Poxa, eu estou querendo buscar ali tomar mais risco, eu realmente me expor mais. Mas se eu for tomar mais risco, eu vou tomar com a minha carteira principal ou não? Vou me expor ao risco de hack, de roubo. E é importante saber, principalmente para quem está começando em DeFi agora, é que de maneira geral, o mercado financeiro, ele não é justo, ele não foi criado para ser justo. Existem sempre robôs que fazem trades muito mais rápido que você, que compram muito mais rápido, vendem muito mais rápido. Existem sempre pessoas que estão muito mais bem informadas do que você. Existem pessoas que têm muito mais conhecimento do mercado sobre você. Então, assim, o mercado financeiro em geral, ele já não é justo. O mercado cripto em geral, ele é menos justo ainda.
E no momento que a gente está de DeFi aqui, nesse estado de evolução, que ainda é muito embrionário de DeFi, é muito menos justo do que as duas opções. Então, assim, é muito importante que você saiba o que você está fazendo, que eu não estou falando para você virar um expert, começar a programar, entender o código, ler a plataforma, porque pouquíssimas pessoas fazem isso e hoje eu conheço realmente, assim, se realmente faz, dá para contar nos dedos quantas pessoas param e leem os códigos para ver se isso é realmente seguro. Não é isso que eu estou falando, mas é entender o conceito por trás daquilo ali. Poxa, realmente eu quero agora começar ali tentar buscar algum lucro em DeFi, eu vou, antes de expor meu capital, entender o conceito daquilo ali. Por que aquilo ali funciona daquela maneira? Por que isso aqui foi construído dessa maneira? E aí, dependendo do risco que você vai tomar, dependendo do funcionamento, do conceito por trás de tal, de X, ferramenta X ou ferramenta Y, você acaba decidindo ali quanto do seu capital você vai expor. Se você vai realmente usar sua carteira principal ou vai usar uma carteira ali que tem menos capital, que você pode se expor em protocolos que você não considera tão seguros assim. E essa quantidade de capital varia não só com a segurança do protocolo, mas também com a dinâmica ali do produto financeiro, varia também com o seu momento de vida, porque eu falo para você, existem pessoas que entram no mercado com R$ 1 milhão, existem pessoas que entram no mercado com US$ 5.000, R$ 5.000. Essas duas pessoas, por mais que elas estejam no mesmo momento de mercado, com o mesmo nível de maturação do mercado, com o mesmo apetite ao risco, elas não podem tomar riscos diferentes. A pessoa que tem 1 milhão, ela pode tomar muito mais risco com capital muito menor do que a pessoa que tem 5 mil. A pessoa que tem 5 mil, muitas vezes, ela não pode se arriscar tanto, porque ela pode se expor ao risco da ruína e não ter mais como interagir com o mercado. Então, de maneira geral, eu acho que você entender os conceitos do que você está interagindo, ter um plano muito bem definido, independente do tamanho do seu capital, e estar sempre consciente de todo o risco que você está tomando. Porque não é o risco só do que você está comprando ou não se desvalorizar muito, ou realmente se desvalorizar. Existem, cara, diversos riscos aí que você vai estar exposto Sim. quando está mexendo em DeFi. E uma coisa que eu aprendi muito em todo esse tempo do mercado. Quem mais ganha dinheiro não é o cara que acha a maior rentabilidade, e sim o cara que sobrevive mais tempo. Então, assim, Sim. sobreviver no mercado, eu acho que é, cara, imprescindível para todo bom investidor, para toda pessoa que quer ganhar dinheiro de verdade em cripto. Tem uma muito bom, né? Tem uma frase em inglês que é time in the market beats time in the markets, que é tempo no mercado bate você tentar acertar o timing do mercado. E isso aí acho que em cripto é mais real do que em qualquer outro mercado, porque é um mercado que evolui muito rápido, que como o Raro falou, toda semana muda. A SEC, que é a CVM norte-americana, processou a Binance e a Coinbase, o mercado derreteu na semana, e aí depois a Binance conseguiu um acordo, não vai precisar congelar os ativos, e o BlackRock, que é a maior gestora do mundo, anunciou que deu entrada para um ETF de Bitcoin. O preço do Bitcoin agora já voltou já chegou a tocar em $27.000 hoje, se eu não me engano, já passou do valor que estava antes. Então, tipo assim, a movimentação de preço é muito mais acelerada do que qualquer outro mercado. E isso aí normalmente tende a varrer a galera, principalmente quem quer tentar fazer muitos trades, ainda mais no cenário de mercado como esse. Eu digo porque quando eu comecei em cripto, eu comecei a lucrar porque entrei no mercado num time muito bom, mas passei quase todo o meu lucro tentando achar sempre a próxima moeda, sem saber medir meu risco, sem ter um plano, e aí fui perdendo, e passei tipo, 40% do meu lucro. Então é algo que o mercado cripto pode pegar muita gente. Então, gente, sobre essa parte agora, vocês falam de risco, de protocolo, eu queria saber de vocês, assim, sobre quais redes vocês têm usado hoje, se vocês usam algum critério específico para escolher essa rede, seja segurança, seja volume, seja inflow de stablecoin, e sobre os DEPs que vocês gostam, os setores de DEPs que vocês gostam de usar e por que que vocês gostam de utilizar esses setores. Bom, acho que, no geral,
como a gente estava falando ali, foco no bom, né? E hoje o bom pode ser, não é o excelente. Eu falo que se você puder, Ethereum seria perfeito, porque hoje é a rede mais segura, então segurança, sem dúvida, em primeiro lugar. Mas você pega, principalmente para quem tem pouco capital, que é o que a gente vê a realidade da população. Então, para a gente ter uma maior adoção no DeFi, a gente tem que atuar nessas redes que são mais democráticas do ponto de vista de taxas. Eu acho que tem atualizações para sair, que vão melhorar muito as coisas, até mesmo atualizações dos protocolos. Mas, por enquanto, de certa forma, é o que a gente, nosso cenário atual. Eu lembro que no passado, como eu falei da rede da Ethereum, eu usei muito a rede da Binance, que no momento era a rede que eu tinha para utilizar o DeFi. Não era muito uma questão de... Era uma questão, ou eu faço aqui, ou eu não faço. Eu sabia que não era a melhor coisa. Era o que tinha, eu não conseguia. Eu rasguei muita taxa em dólar, eu não quero nem converter. Se fosse pegar ali, é muito. Tipo assim, acho que todos nós, todos aqui. Rapaz, eu já gastei muitos Ethers de taxa. Muito, com certeza. Eu acho que todo mundo aqui, de certa forma, já pegou normal, um pouco, né? Normal. Normal, faz parte do aprendizado e assim, é o que tem. E aí a gente vê que hoje, vamos pensar assim, principalmente no que está rodando. Então, hoje, quando eu falo para o pessoal começar, eu indico principalmente a rede da Polygon. Porque dentro das redes, das três, vamos filtrar o do que está rodando, tem muita coisa vindo. Isso eu acho legal. Sim. E vocês podem falar bem sobre isso aí. Dessas aí, a gente tem, por exemplo, a Polygon, Optimistic e Arbitrum. Com soluções de DeFi, eu acho que a Arbitrum tem saído aí como uma rede que vem focando muito em DeFi, os protocolos, sim, até mesmo pegando alguns protocolos já existentes, como a TraderJoy, né, que era um protocolo da Avalanche, voltou aí para o mercado quando realmente, vamos falar, se posicionando, né, com essa atualização, mas entrando também na rede da Arbitrum. Mas hoje eu falo, pessoal, quer começar? Entenda, faz o conceito e vai treinar ali na Polygon. Ela pode ter seus bugs? Pode, mas pelo preço dela, tá valendo. Meu querido, tá valendo. 2 centavos de taxa, 3 centavos, a gente pode ver aqui, 3 centavos nesse momento. Então, assim, vale a pena treinar. E aos poucos você vai treinando, vai ajustando as coisas. E uma árbitro pode ser uma boa. Mas é isso, é entender qual volume, aí eu já vou um pouco mais. Eu acho que essas 3 passam de ano, beleza. Optimism, algumas pools específicas, não tem muito ativos. Então, eu ficaria entre Polygon e Arbitrum. Eu vou olhando o volume dos ativos que eu gosto, e muitas vezes a Arbitrum é a primeiro lugar, né, em taxas em si, e também a Polygon. Acho que para alguns outros ativos que eu tenho também faz sentido. Então, são as duas que eu entro mais como redes. Foco muito em Uniswap, é onde eu vejo maior capital e maior eficiência de capital. E agora, a gente, usando outros protocolos, como o TraderJoy, às vezes também os States, tem Aave, usando os dois juntos, são estratégias mais avançadas. Mas para quem está começando, eu falo, foca realmente em bons protocolos e boas redes. As redes que já passaram de ano e os protocolos que estão com volume. No final de contas, na Uniswap, a gente consegue democratizar um pouco da parada do DeFi, onde pessoas com pouco capital conseguem ser muito efetivo, né, da V3 falando, né, na versão atual dela, do que seria numa uma V2. Então, eu acho que isso é muito legal e é onde eu foco mais a minha atenção. Mas eu agora estou olhando muito para esses novos protocolos, para as inovações que eles estão trazendo, mas assim, eu gosto de focar boa parte ainda no que está dando muito certo. Então, André, e aí pegando esse gancho assim, né, para um cara que já está ali num, vamos dizer, introdutório em DeFi, e você mencionou essas ferramentas, né? A principal é o DeFi Llama, que eu estou aqui compartilhando a tela, né? Perfeito. Que é mais ou menos isso. O cara vai lá, entra no DeFi Llama, clica ali em Yields, tem as pools aqui que demonstram o TVL, o APY, e também outro que eu gosto bastante de utilizar para ver onde está o volume é o DEX Screener, né? O DEX Screener faz um agregado de todas as transações, não mostra as pools, mas pelo menos você tem uma ideia do que está acontecendo nas últimas 24 horas, quais são as redes que estão mais gerando essas transações. Você teria uma outra ferramenta que você usa diariamente? Você também, Rua, que você poderiam compartilhar para a galera?
Ó, dessas aí, uma que eu acesso com muita frequência, que a gente comentou, na Noli, que eu olho também, mas é muito parecido com o que traz o DeFi Llama, né, de essa ferramenta, daqui, né? que é exatamente. A outra que não está no ar, mas eu estava utilizando ela muito, era uma que se chama Winnie Pools, orgehat.wtf. Ponto WTF. Ela tava. O que essa ferramenta ela traz também, né? Então, assim, ela traz em uma conta muito simples, que vai pegar praticamente o TVL volume, ela vai ver quais seriam as pools com maior, vou falar, com maior eficiência. Tá? Então, quando ele diz eficiência, tem um valor. Então, isso facilita muito a análise no dia a dia. Uma coisa que eu gosto de usar, mas aí não seria só para DeFi. Eu vou ver se eu pego o site aqui também para olhar dos tokens, né? Para ver algumas oportunidades no mercado. Aqui é o site que tem a destrava dos tokens. Então, onde você consegue ver o que vai ser talvez colocado no mercado. É o token Unlocks. Token Unlocks. Mandei aqui no chat. Isso é muito bom. Eu vou pegar Eu gosto aqui. dessa ferramenta para usar no dia a dia, para ficar de olho, né? Até mesmo para estudar o projeto, quando você quiser dar uma olhada. Um exemplo, Matic. Matic, como que tá? Quanto que tem da equipe? Quanto que é a divisão? Quantos tokens tem para sair? Então, assim, um exemplo. Ele traz muitas informações relevantes aqui, como que é a divisão. Então, assim, ele é algo bem legal. E na página inicial ele mostra os tokens que serão liberados, destravados na blockchain, por N motivos, né? Porque já faz parte aí do tokenomics e por aí vai. Então são sites, acho que tirando esses mainstream, pena que esse está fora, que eu acho que ele facilita muito a vida de quem faz pools de liquidez, mas seria assim, os principais. E acho que seriam esses mesmo. Acho que não teria muita coisa. Eu sei de você, Juan. Olha lá, legal da Optimus, né? Você consegue ter uma noção do vesting schedule. O próximo cliff vai ser daqui 10 dias. A Optimus, se você repararem, te interrompi, desculpa, mas se repararem, a Optimus, ela liberou, o preço dela caiu bastante recentemente, porque eles tiveram um unlock que foi bizarro, foi no dia 10 de junho, se eu não me engano. Tá aqui, né, ó. Tiveram um unlock que, tipo assim, foi o dobro era o equivalente ao supply circulante no momento. Então, muita gente shortou, muita gente que é mais degenerada, shortou Optimism recentemente por causa disso. E quem usou essa informação e fez esse short com estratégia ganhou uma boa quantidade de grana, porque o token despencou alguns dias depois do unlock. A gente dá para ver aqui, ó, olha esse cliff que foi tipo uma reta, né? Cara, não tem, é tipo uma lombada no negócio. Esse foi o cliff mais bizarro que eu já vi na minha vida. Sim. O token foi dia 6. Parece The Wall lá do Game of Thrones, cara. A muralha da parada, meu amigo. Do tamanho disso daí, meu amigo. Mais bizarro até hoje. Até hoje. Mais bizarro até hoje, é verdade. Uma outra plataforma legal, acho que tá para o usuário assim, que ele quer ter uma noção do custos dos FIIs, né? É o layer2fees.info, né? Então você consegue ter uma comparação aqui de todas as soluções de Layer 2, né? Quanto custa só para enviar um Ethereum e fazer um swap, né? Porque um swap ele tem uma complexidade computacional um pouco maior, então você tem um gas maior, né? Então você tem aqui a Arbitrum 1, que é 14 cents para fazer um swap, você tem a ZK5, que é 23. Então essa eu recomendo bastante para quem está começando ali, sempre ficar de olho nessa outra solução aqui, né? E, Gustavo, aí também tem a parte do CryptoFees, né? Que é mesmo site, vamos assim dizer. Eu gosto bastante, é um que eu olho, vou falar, quase que diariamente. Sim. Eu já olhei mais, mas ele é muito bom mesmo. O site desse cara, em geral, ele tem um agregador, acho que ele tem uns 7 ou 8 sites, David Mihal, o nome dele, que fala sobre as Layer 2, ou sobre Layer 2 também, sobre várias coisas que são bem interessantes e são gratuitos, né? Boas ferramentas gratuitas. Tem uma ferramenta também, acho que o Gustavo mencionou mais cedo, The.fi. Eu joguei ele aqui no chat também. Ele é muito bom para avaliar contratos, né? Para quem quer saber se quer entrar numa play mais Digen
e tá na dúvida se o contrato pode ser um rug pull, pode ser alguma coisa nebulosa, digamos assim, dá para jogar o contrato aí e identificar para ver se ele realmente é nebuloso, como você está achando, ou se o contrato é mais seguro. É. É, que normalmente o pessoal você tem que, assim, você primeiro vai no Etherscan, e aí você procura o contrato, sei lá, vamos lá de uma Pancake Você vai ver se Swap. tem algum flag. Deixa eu ver aqui. Aí você coloca o endereço do contrato. Não, na verdade isso aqui tá no Ethereum, né. Fala aí um padrão aqui, sei lá, da Uniswap mesmo, né. Pode ser. E aí eles Todo, fazem todo, um ranqueamento, né, eles fazem um ranqueamento do contrato e eles veem, assim, a complexidade dele, né. Se ele tá, tipo, arriscado ou não. Deixa eu ver aqui. Aí você copia o contrato, aí você entra aqui, coloca um paste aqui, copia e eles vão analisar, né. Então você vai clica aqui na Uniswap, vai demorar um tempinho e eles vão fazer o score, né. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o Thiago caiu. Acho que sim. Nossa. Mas acho que ele vai entrar de novo. Então, ó, Sim. esse aqui, ó, a Uniswap, como todo mundo sabe, é a mais segura hoje no mercado e teve um score de 100/100 e eles detectam tudo que são se existe um contrato proxy que eles conseguem atualizar ou não e tal. Então acho que isso é bem legal para quem está entrando e é um pouco mais de jam, né, Rua e André, tipo, usar isso como uma, sei lá, uma página inicial, copia o contrato e vê se já não tem uma possibilidade de um rug pull aqui, né. Fala aí as experiências que vocês tiveram aí. Sim, cara, eu acho que aí é o primeiro caminho que você toma. Poxa, antes de eu interagir, antes de eu conectar a carteira, aprovar gastos, mexer, qualquer coisa, vamos dar uma olhada, que é o que acaba fazendo diferença, cara. Não adianta você ter um retorno ali de 300% ao ano, e independente de onde vem esse retorno, e o seu dinheiro não durar um mês ali, durar 30 dias ali, porque o site não é seguro. Então, antes de olhar para retorno, antes de olhar para produto que o site está oferecendo, cara, tem que olhar para ver se é seguro. Não adianta você realmente não saber se o dinheiro vai estar seguro ali ou não. Sim. É por essas e outras que eu acabo focando muito para o pessoal em poucos protocolos. E eu fico muito com o pé atrás. Eu sou um cara que tem o lado que gosta de conhecer o que é novo, de testar, mas sempre em carteiras, né, tirando a principal, uma outra. Mas eu fico muito com o pé atrás aí com os novos protocolos. Eu falo que eu espero um pouco eles passarem um pouco de ano para realmente se provarem. Até porque quando uma coisa a gente vê para a gente. Assim, vou entrar aqui no site e vou testar. Beleza, é minha carteira, eu sei do risco, beleza. E quando você fala isso, e você tem pessoas, né, que vão fazer. Então, assim, para você passar para outra pessoa, eu falo que eu prefiro pecar pelo excesso de segurança. Recomendo sempre, para quem vai colocar um valor maior, hard wallet para você interagir, para você ter uma camada a mais de proteção. Essas coisinhas do dia a dia que parece simples, mas que faz a diferença no final. Infelizmente, acho que todo mundo deve conhecer gente em comunidades que tinha uma grana suficiente para comprar milhares aí de carteiras Ledger, Trezor, e a pessoa deixou diretamente na MetaMask um contrato que ele interagiu, que abriu as portas ali, drenaram os tokens, né? Então, é muito complicado, tem que tomar cuidado. Eu acho que segurança nessas horas vale muito. Uma parada que... desculpa, eu tinha caído. Mas uma parada que você falou mais cedo de carteira burner, uma coisa que o Gustavo fala sempre, quando a gente fala de airdrop, a gente sempre fala disso. E a importância, porque, velho, se você mover os fundos na Optimus, na Arbitrum, você está caçando airdrop, você vai gastar $1 de taxa a mais. Aí você vai caçar um airdrop e vai correr o risco de perder sua carteira. Digamos que o cara tenha $5.000 na carteira, tomando prejuízo. Eu estou em um grupo de Discord que um cara, toda semana, quando estava naquela febre de meme coin, mandava um airdrop que dava entre 20 e $40. O cara mandou uns 10. O Juan faz parte dessa comunidade também. O cara mandou uns 10. Todo mundo que recebeu o airdrop da Arbitrum estava elegível. Pô, velho, eu
sinceramente, eu não peguei nenhum. Teve um que ele pegou no começo que fez aí $300, que valorizou na febre meme coin. Mas, pô, eu acho que não vale a pena eu vou arriscar meu portfólio para ganhar $20, que podem ou virar pó, ou vai virar $300, 500 que seja. Não vale a pena você arriscar o protocolo numa aposta dessa. Então, isso aí é muito importante ficar ligado quando vai testar um protocolo novo que é de procedência duvidosa. Isso aí para a galera que já tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência no mercado. É sempre usa uma carteira nova, que no pior, além de você estar se protegendo, você ainda corre o risco de se expor. Corre isso não, você ainda se expõe à oportunidade de ganhar um airdrop, a depender se o protocolo não tiver token ainda. Então, é uma prática de segurança muito importante. E é legal essa plataforma também, que você consegue, por exemplo, eles têm o que eles chamam de Rack Database aqui, que é mais ou menos, eles fazem um agregado de quantos hacks aconteceram, né, um acumulativo aqui de 76 bilhões, né, e aí você consegue filtrar por categoria, né, então você pode, tipo, por exemplo, vamos ver aqui só a quantidade de bridges que já foram hackeadas, né, então você seleciona aqui, olha lá, a principal foi a Ronin, teve a Wormhole, a Nomad, que eu lembro da Moonbeam, que eles perderam muita grana. Sim. Então, para um cara que é mais DeFi, você também tem que ficar muito de olho qual é a bridge que você está fazendo, você está utilizando, né? Porque se você ficar segurar um token lá sintético, você tem um risco sistêmico aqui, como você pode ver o quanto que já foi hackeado, né? E acabou matando algumas redes, né? Que foi o caso da Harmony, que praticamente a Harmony ninguém usa mais, a rede que virou uma rede zumbi. É aqui, ó, essa aqui, como o Thiago falou, a Harmony, $100 milhões perdida. Virou uma rede zumbi. A Wormhole, na época, com a Solana, acho que foram $320 milhões no momento do hack. Se a Jump não tivesse entrado para salvar eles, foi no final do bull market, estava todo mundo com dinheiro ainda, provavelmente quem tinha Ether na Solana ia estar com o Ether preso até hoje. Que nem eu tô na Ronin. Eu tinha uma besteirinha, eu estava tentando caçar, estava tentando experimentar, especular na época, tentar caçar o airdrop. Pô, depositei, eu acho que foi, sei lá, 0,05 Ether, dava uns 100 e poucos dólares na época. Pô, depositei na Ronin lá, a rede foi hackeada, até hoje eu não consigo tirar meu Ether de lá. Isso aí já tem mais de um ano. Nossa, então, é verdade. Esses são riscos que você acaba correndo. Eu acho que é legal até pontuar uma coisa que o Gustavo falou, o Raro falou, acho que excesso de confiança, cara, nunca é demais. E o que a gente tá falando aqui é um histórico de golpes, de hacks que já aconteceram. Poxa, se você tivesse um token Rapid, você tá correndo um risco X. Se você usa uma bridge, tá correndo outro risco. Se você usa um contrato que você não verificou a segurança, é outro risco. Exato. Isso aí é um histórico de risco, mas todos os dias, todas as semanas, cara, tem um golpe novo, tem uma maneira nova das pessoas tentarem te roubar. Inclusive, eu até mandei pro Thiago mês passado que eu recebi um token na minha wallet, recebi a notificação, chegou aqui no celular, e depois eu recebi a notificação que minha wallet enviou esse token para outra wallet. Então os caras conseguiram enviar um token a partir da minha wallet, sendo que esse token não tinha recebido. Eles clonaram o ticker do token, então era um token exatamente idêntico com o original, e aparecia que eu estava enviando esse token para outras carteiras e parecia que estava sendo hackeado. Então é muito importante, cara, ter noção das práticas básicas de segurança. Nunca aprovar um contrato que você não conhece, nunca interagir com nada que você não tem plena segurança, não muitas vezes do próprio protocolo, mas do que você está fazendo. Você está interagindo com alguma coisa, você sabe o risco que você está tomando? Se você clicar num botão ou se você deixar de clicar, você sabe o que pode ou não acontecer com você? Eu acho que isso é o mais importante para você, tanto que está usando aplicativos recém-criados, quanto aplicativos mais conhecidos até. Se você entrou num site clonado e não viu, que está com o URL alterado e não prestou atenção, então sempre tá ciente dos padrões, dos conceitos por trás de todos os sites aí, ou pelo menos do básico de segurança para não perder seus fundos. Sim, eu lembro muito bem, Juan, naquela época, bom, há um tempinho atrás, né, que o pessoal usava mais a PancakeSwap e o pessoal fazia muito phishing, né, vários sites fakes, né, imitando a PancakeSwap. E eu sempre falei para o pessoal, pegando esse exemplo, que foi um exemplo real, que colocaram no Google como anúncio, um site que trocava alguma coisinha,
um negocinho de nada que era quase imperceptível, e eles deixaram com um anúncio lá em cima. Então, quando a pessoa digitava PancakeSwap, estava lá em cima, conectava e ali era um abraço. E aí eu sempre falei, pessoal, nunca utilizem Google para essas coisas de cripto. Entra no CoinGecko, CoinMarketCap, coloca o nome do token, vai pelo caminho mais árduo, mas que é o caminho. Só tem um caminho. Eu falei, pessoal, não tem atalho aqui. Ou você sabe o site de cabeça, ou esquece. Então, às vezes, quando eu ia jogar, PancakeSwap, .io, alguns sites assim, que é MetaMask.io, coisas assim que a gente já sabe de cabeça. A gente já tinha uma noção, mas tem que tomar muito cuidado com o anúncio. E quanta gente, acho que a gente já não viu aí, perdendo dinheiro por phishing, por essa parte agora que estava depois do airdrop da Arbitrum, todo mundo querendo ganhar dinheiro de graça, a pessoa nunca usou a rede da Arbitrum e queria ganhar o airdrop. Aí do dia para noite já falou, eu quero ganhar airdrop. É dinheiro fácil, todo mundo ganhou ali, pô, e o da Arbitrum foi lindo, porque a gente usava de verdade a rede. Sim. Então, foi ótimo, porque todos nós éramos usuários da rede. Então, é diferente. O pessoal começou, MetaMask, e vai outro. Então, todo dia tem airdrop. Se você entrar no Twitter, vão ter perfis que copiam o original. Fiquem de olho. Discord sendo hackeado, mesmo que for, cuidado com o link. Então, assim, segurança nunca é demais. Boas práticas vale mais que uma hard wallet, às vezes. Muito mais. Pô, até porque, desculpa, eu caí de novo. A Vivo aqui tá horrível. Choveu o dia inteiro na cidade. Péssimo. Com relação a boas práticas, o que mais está acontecendo hoje é a engenharia social, para você assinar um contrato malicioso, para você entrar em phishing. Então, a hard wallet, se você assinar a transação, ela não vai lhe proteger. A única coisa que ela protege é sua chave privada. Se algum vírus entrar em seu computador aí, se um malware, não tem como ler sua seed. Porém, se você assinar qualquer coisa errada, não tem salvação. Isso aí é muito importante frisar, porque não é só não é só comprar hard wallet, é comprar e aprender a usar, como o Juan, o Gustavo e o Raro mencionaram aí. Uma coisa outra também um pouco legal de comentar é assim, de você utilizar o Revoke, né? Então, se você é um cara um pouco mais de DGEM, não indo pro, sei lá, as blue chips de DeFi, por exemplo, Uniswap, Balancer, que você confia no contrato que você está assinando. Agora, se você quiser, por exemplo, ir para um DeFi que não está entre ali nos top e que você não tem total confiança, e você, sei lá, você não quis usar uma Burn Wallet, mas você quer testar isso daí. Então é bom você sempre usar o Revoke, né? Tem até um site chama Revolt Cash para galera. O Raro mandou aqui no chat. Eu ia mandar, tava com ele aberto aqui. É um bom site. Esse é um bom site. Então, o Revolt Cash basicamente é você coloca aqui conecta a sua carteira e todos os contratos que você assinou, você deu permissões para aquele contrato fazer as transações, né? O allowance que eles chamam. Então, toda hora é sempre importante você ir para um revoke e tirar, né? Fazer o revoke desse contrato. A Reb, acho que a Reb já tem Isso, integrado, né? A Reb já tem integrado na wallet deles. É a carteira é o wallet que eu uso hoje em dia, e eu ia mencionar isso. A Reb já tem integrada já. Ela é uma carteira que é do mesmo tipo de Bank, para quem conhece, é um agregador de portfólio muito bom, inclusive. Dá para usar ele para ver movimentações em protocolos de DeFi, movimentação de baleia. Dá para seguir carteiras para quem gosta de... Para quem quer saber o que as baleias estão fazendo, tem alguma baleia que você sabe que tem um token que você também tem na carteira, você consegue seguir para saber se eles estão comprando mais, se eles estão vendendo, você pode antecipar o movimento de preço assim. É uma ferramenta muito interessante, o de Bank. Tanto que você vê aqui, a Reb, eles têm o Approvals, que é o que a gente está falando aqui do Revoke, e eles também têm, acho que, uma pré-execução, né? Então, quando você vai fazer um signing de algum contrato, eles fazem uma pré-execução e falam, pode ter um problema, a sua transação pode falhar ou tem aqui um risco alto de segurança, né? Então, é bem legal a Reb. Porque eu acho que uma das coisas que mais quebra a galera é a interface da MetaMask. O que vocês acham aí? Inclusive tem uma extensão que
ajuda a galera a fazer um pouco isso aí, que é a Fire. Muito E boa essa. ela, cara, pra galera que tá começando, não sabe, poxa, ler muito contrato ainda, não sabe entrar ali no Etherscan, Arbscan ou o que seja, e entender ali a estrutura de contrato, a estrutura da transação, saber o que tá acontecendo, poxa, ela é uma extensão que vai traduzir o que tá acontecendo dentro da sua transação. Então ela fala, poxa, você está autorizando que esse protocolo possa ali pedir para resgatar ou pedir para você enviar o seu token Ether, pedir para enviar o seu token WBTC, ou você está dando ali autorização, você está permitindo que esse site possa resgatar até 1000 tokens, 100 tokens. E é super legal porque ela traduz ali o que está acontecendo dentro da transação para você, ao mesmo tempo que você abre uma transação na MetaMask. Cara. É super simples, a galera está começando. Tá na tela o que o Juan falou, ó, que eles fazem uma visão bem simplificada do que você está fazendo, né? E eles dão Eles aqui um explicam pop-up, né? Eles explicam o que você isso. está fazendo. Isso é muito bom. Muito Olha bom lá, mesmo. mais de 30 mil downloads já, ó. Sim. E ainda é novo. Sim, eu uso, o Juan, eu sei que usa. Vocês usam também, Rádio Gustavo? Eu não usava esse daí, eu achei uso bem esse. interessante. Eu não usava, e assim, é uma das coisas que é o ponto. Você olha na MetaMask, você olha na sua, Sim. Ledger, Trezor, não importa. Você olha ali uma sopa de letrinhas. Grego. Né? E aí, meu amigo, você vai muito na confiança. E aí, assim, a gente, por isso que é para passar. E como eu falo, quando eu tento pegar a galera para a Reb, eu acho que é uma questão de tempo para ela. Eu já testei um pouco, mas assim, qual que é o grande ponto? Não é se ela é melhor ou não, talvez ela seja muito melhor, mas ainda ou ela é mainstream ou ela não é. Ela ainda não é. Então a galera tem uma barreira já com a MetaMask, mas aí o grande ponto é, se o cara já sofreu na MetaMask, tudo vai ser mil maravilhas depois. Então deixa sofrer o começo, porque é o mainstream, é onde você chega na grande galera, e eu acho que tem que quebrar as objeções. E quando realmente tiver tudo isso muito bem colocado, explicando o que o cara está aprovando, e tudo mais claro, uma UX melhor, eu acho que esse é o grande ponto que eu vejo para o DeFi aumentar, e é o que a gente está vendo melhorar nesse momento, né, com as atualizações. Quando a UX estiver muito melhor, seja de carteira, seja de protocolo, até mesmo das redes, né, processando mais, cara, a gente vai estar, com certeza, num cenário totalmente diferente. Com certeza. Mas aí a gente ainda tem muito avanço tecnológico para acontecer para a gente chegar lá. Você falou da MetaMask. Velho, eu ainda tenho MetaMask, mas eu uso a Reb majoritariamente. Toda vez que eu tenho que usar a MetaMask, eu me estresso. É muito ruim, velho. É muito arcaico. É muito ruim. Só que a Reb, infelizmente, ela não aceita testnet. Então, quando a gente vai fazer as missões de testnet para caçar airdrop e tal, então a gente normalmente temos que voltar para MetaMask, infelizmente. Mas é péssimo. Cara, eu tenho muito. Desculpa cortar, só pontuando aqui, eu tenho uma visão bem parecida com a do Haro, cara. Perdão, ou do Thiago do Haro, não lembro quem falou, mas a coisa realmente só vai andar quando a pessoa estiver usando sem saber que ela está usando, por exemplo. Sim, hoje que os tiozões do Zap aí, vocês acham que eles sabem o que é o protocolo do TCP/IP? Acha que eles estão sabendo o que eles estão usando? Não, ninguém está usando, entendeu? Então acho que quando as pessoas estiverem usando os colecionáveis digitais, quando a pessoa tiver o NFT e ela não fizer a mínima ideia o que é uma camada de escalabilidade, o que é o gas, o que é, cara, a estrutura de uma blockchain, um mecanismo de consenso, acho que a gente está chegando muito perto ali da adoção, cara. Poder usar a tecnologia sem saber o mínimo do que está usando, cara. É aquela teoria, né, do DeFi no back-end e fintech no front-end. Aplicações, integrações que você vai usar sem perceber, de uma forma tão suave e que você vai ter uma experiência melhor do que você tinha com o sistema financeiro tradicional. Mas isso aí eu acho que a Counter Abstraction vai acelerar muito, mas isso aí eu acho que infelizmente vai demorar ainda. Eu acho que é coisa para mais 2 ciclos à frente. Acho que vai demorar um pouco. Gente, a gente está falando tanto de segurança aqui. Eu e o DeFi Guy, a gente fez o Space do Gen Radio com o Caião, da Mercúrio, o Caio Ortega, só sobre segurança. A gente falou bastante aqui de várias coisas que a gente tinha falado lá também. Então a gente vai deixar o link do Space na descrição do vídeo para
para quem quiser se aprofundar mais nesse tópico de segurança, poder ouvir. E aí, eu queria puxar, galera, não sei se o Gustavo quer falar mais alguma coisa sobre esse tema de segurança. Não, pode puxar outro assunto. Que eu queria puxar agora a parte que interessa para a galera que vai estar assistindo aqui. Como é que eu ganho dinheiro com isso? A gente falou muita coisa importante, que tem que avaliar, tem o processo, mas as pessoas querem saber como é que ganham dinheiro. Então, eu queria que vocês falassem um pouco aí, como é que eu ganho dinheiro com o DeFi? Eu acho que tem algumas formas, né, de entender quais são as ferramentas que o DeFi dá. Lembrando que o DeFi em si são serviços financeiros da blockchain, qualquer serviço do mercado tradicional dentro da blockchain. Então, de certa forma, é bem abrangente. Dá para fazer trade no DeFi? Dá. Plataformas de derivativos, por exemplo, como o GMX, um exemplo, né, entre DYDX, tem várias que você pode pegar, principalmente nesse ano, né, que surgiram várias. Mas um exemplo, você pode fazer trades com alavancagem, sem alavancagem, então é uma das formas. O famoso staking, que é a porta de entrada de muita gente, que é um ativo só, você trava, ganha recompensa muitas vezes, mas nem sempre no próprio ativo, principalmente quando for mecanismo de uma rede Proof of Stake, o caso do Ethereum hoje, ou outros, como o próprio token da Joy, que você entra no fluxo de caixa do protocolo, então é uma outra dinâmica, né, para mais voltar para real yields, né, que a gente tem, o próprio GMX. Então você tem, vai tomando o nível. E uma das formas que eu acho que seria mais rentável hoje é o que a gente fala de pools de liquidez, ser um formador de mercado. A gente tem outras formas aí, acho que dá para fazer várias, mas falando das mais conhecidas, que é como se você fosse uma agência de câmbio, onde alguém vai trocar uma moeda A por moeda B, pensa dólar, real, quando você vai numa agência de câmbio para comprar dólar, a agência está ganhando taxa em cima disso. E é isso que você pode fazer no mercado de DeFi de uma maneira muito fácil, diferente do mercado tradicional. Para ser um provedor de liquidez, um formador de mercado, é algo muito restrito para quem tem um capital muito alto e contatos, né? Não é tão simples. Então, aqui não, pessoas com, por exemplo, $10 é possível? É. Se é viável, é outra história, mas até para treinar eu sempre recomendo. Então, acho que o DeFi coloca essas ferramentas para que pessoas comuns tenham acesso a bons investimentos que seriam restritos para poucas pessoas no mercado tradicional. E eu acho que estudar principalmente as pools de liquidez nesse momento é um mercado que está evoluindo muito. A gente vê muita inovação surgindo, mas ainda assim é onde a gente consegue ter, de acordo com a estratégia correta, sabendo aonde quer chegar, com os ativos que você aceita, com aquela capital que você não está fazendo loucura, você consegue ter uma estratégia legal e pode rentabilizar muito bem suas criptos. Essa eu acho que seria o principal caminho, deixa o Juan falar também os outros, ou até a estratégia, mas eu vejo que hoje, nesse momento, o principal ponto para ganhar dinheiro utilizando DeFi seria com pools de liquidez. Show. Cara, sobre DeFi, até dando um passinho para trás, DeFi, cara, são finanças descentralizadas. A galera tá buscando replicar em blockchain os produtos financeiros que a gente tem no mercado tradicional. Então, se você fala em investir, fala em mercado financeiro, poxa, você vai conseguir em DeFi ali ter acesso à maioria dos produtos financeiros que existem em investimentos tradicionais. Então, você compra um ativo para vender mais caro, você compra ali fundos imobiliários buscando ter ali rendimentos constantes, você faz opções, você faz trade, você faz hedge, tudo isso aí você tem que entrar em blockchain. Tem pessoas usando opções blockchain, tem pessoas provendo liquidez, igual o Haro falou ali, em blockchain, tem pessoas comprando ativos baratos para vender caros, pessoas fazendo trade, seja em mercado spot, que é aquele que você compra mesmo o ativo, seja em mercado de futuros, que você não negocia o ativo em si, mas a expectativa de preço dele. Então, cara, DeFi, ele busca ali replicar os produtos financeiros que a gente tem no mercado tradicional, só que de maneira mais eficiente, utilizando blockchain. E aí, pela flexibilidade desse sistema todo, eles acabam ali fundindo, mesclando e utilizando em conjunto vários desses produtos. E aí a gente consegue ver mais estratégias mais complexas, a gente consegue ver uns produtos muito mais complexos também. Então, no geral, para você conseguir ganhar dinheiro com DeFi, eu acho que uma maneira de você ganhar dinheiro seria através dos produtos financeiros, mas aí realmente, no fim do dia, ter lucro, cara, aí começam assuntos muito mais específicos, estratégias para cada tipo, para cada risco que você quer tomar, para cada caminho que você quer seguir. No mercado financeiro existem, cara,
pessoas de diferentes perfis, cara. Existem pessoas muito diferentes. Vou dar um exemplo daqui da qual mesmo. Tá o Raro aqui, Vilela, Gustavo. Nós 4 não temos a mesma estratégia. Nós 4 não compramos o mesmo ativo e não vamos fazer comprar e vender no mesmo momento. Então nós 4 estamos fazendo coisas totalmente diferentes, mas nem por isso a gente está deixando de ganhar. Então acho que a gente está tendo acesso a diversos produtos financeiros e a maneira que você vai interagir com eles para lucrar, isso aí é um assunto muito mais específico, que vai depender do seu risco, do seu portfólio, do seu capital, do seu momento, cara, e mais um monte de detalhes aí. Eu concordo bastante. Isso aí que o Juan falou, realmente, aqui, estratégias entre eu, o Juan e o Raro, eu sei que tem coisas que eu discordo bastante dos dois, tem coisas que eu concordo com um deles, então, tipo, realmente cabe a estratégia que funciona para cada um. Eu acho que quando se fala de renda passiva em DeFi, até já conversei isso com o Raro pessoalmente, em outros momentos, que pool de liquidez não é renda passiva. Se você utilizar o modelo de AMM constante, que é o que a Univ2 fazia, e que a maioria dos traders perdia dinheiro no longo prazo, a não ser que o ativo ficasse muito correlato, essa era a renda passiva, mas a V3 é uma renda muito ativa. E eu acho que dá para ganhar dinheiro. Eu não faço mais pool. Eu fiz por um tempo, testei estratégia. Tive um resultado, tive algumas possíveis resultado bom, algumas possíveis resultado ruim. Porém, eu acho que é algo que toma muita atenção. Você tem um trabalho como se estivesse fazendo um trade constante. Então, é uma renda extremamente ativa. Na minha visão, com renda passiva, principalmente para quem quer entrar em DeFi, começar a usar a blockchain para fazer operações financeiras, eu acho que staking de ativos proof of stake é a forma mais segura de você conseguir yield. Eu gosto de olhar para estratégias de ativos com um ativo só, com relação para renda passiva, porque é algo que você não vai ter que se preocupar com impermanent loss, que é algo que qualquer MM que você usa 2 pares ou mais, você vai estar exposto a isso. Existem estratégias para mitigar, porém, você está exposto, você tem que estar controlando. E um ativo só não. Se você for, por exemplo, não é recomendação de investimento, mas se você for na Lido, por exemplo, pode fazer staking do Ether, você só vai depositar o Ether lá e vai receber a média está de 5% ao ano, você vai receber seu yield, sem precisar ter muitas dores de cabeça. Eu acho que para quem está começando é mais interessante uma forma dessa. Eu gostava de fazia muito lending na ave da Polygon, na época eles estavam fazendo o liquidity mining, então eu deixava os tokens lá e ia ganhando token magic, era o que eu gostava de fazer. Porque é um negócio que é o que o Juan falou mais cedo. Você tem que. São produtos financeiros. Não adianta você querer usar DeFi porque é na blockchain que vai ser. Que você não precisa de conhecimento. O mercado é menos eficiente? É mais fácil, entre aspas, a gente conseguir ganhar dinheiro, porque não tem tantos profissionais quanto tem no mercado tradicional. Mas mesmo assim não deixa de ser um serviço financeiro e não deixa de ser algo que você precisa de conhecimento e de estratégia para você conseguir ter resultado. Eu concordo bastante com essa parte. E cada vez a gente vê renda passiva, ela se torna ao ponto de você não estar ali com a cara no computador e ela pode estar gerando. Só que para ela ser passiva, você tem que ser muito ativo com relação a estratégias. E só quando você acerta, erra, que você realmente vai fazer as estratégias. Então, essa acho que é a grande mensagem que tem que passar para o pessoal. Não é porque dá dinheiro que realmente dá retornos. Mas e no final do dia? Quanto que você realmente colocou no bolso para aquele risco que você tomou? Então, às vezes, a melhor estratégia é aquela mais conservadora, onde você foca no filé mignon, não nas outras partes. Então, tem pools que podem ficar fora. Inclusive, isso aí é um ponto. A gente viu recentemente, acho que principalmente no final do ano passado, muita gente entrando no DeFi, montando pools apertadas, e que não tinha a menor ideia se estava ganhando ou perdendo, estava ganhando taxa, lindo, coloca no papel. Eu fiz isso,
testei, ganhei muita taxa. No final, troquei dinheiro. Eu falei, cara, era uma liberação, é como se eu tivesse numa esteira, andava, não saía do lugar. Sim. É lindo por um lado, mas você tomava um impairment loss muito alto, um custo muito alto de manutenção. Então, as pessoas começaram a ficar imediatistas para o DeFi. E esse, para mim, é uma crítica do que veio do ano passado, com que as pessoas, os cracudos do trade, vieram para o DeFi. E os caras acharam uma forma de fazer a parada acontecer rapidamente. E aí, esse é o ponto, cara. O DeFi, ele não combina muito bem com o imediatismo. Pode dar certo? Pode, mas o risco é muito alto. Se você tem uma estratégia, e aí eu vou pegar meu caso, para colocar de exemplo aqui, e é diferente. Hoje eu tenho uma carteira, para lá com o pessoal da mentoria, que eu coloquei 10 mil reais no começo do ano, e eu não faço aportes. Eu não aporto nela. Então, é uma carteira que com aquele valor eu vou embora, e eu tenho que gerenciar aquilo lá como não vai ter entrada. Então, é uma gestão diferente do um cara que faz aportes regulares. E eu falo, pessoal, se vocês estão fazendo aportes regulares, é diferente a gestão. Aqui eu vou me adaptar para tomar o risco, porque eu não tenho onde colocar mais dinheiro. Não, eu não vou colocar. É uma gestão diferente. Então, eu tenho que focar muito mais para longo prazo, focar nos ativos, ficar um mês sem prover liquidez, não tem problema, desde que eu esteja com o ativo que eu queira levar na exposição que eu quero e rebalancear ela. É o que eu posso fazer. Agora, para cada estratégia tem, mesmo para o cara que quer seguir minha carteira, se ele faz aportes, já muda totalmente. Então, saber o que você está fazendo, onde você quer chegar, e volta logo no começo que a gente respondeu. Acho que essa é a linha. Tem uma coisa importante, só para complementar o que o Raul falou, que é o seguinte, tem estratégias que funcionam quando o mercado ele está indo para uma direção. Se o mercado está subindo, a estratégia A funciona. Se o mercado está lateralizado, a estratégia A deixa de funcionar. E a estratégia B passa a funcionar. Se o mercado está caindo, a B também não funciona mais. A que vai funcionar é a C. E aí, à medida que o mercado vai mudando, como ele vai se comportando, as estratégias têm que se adaptar também. Porque senão o que deu resultado ontem não tem garantia de que vai dar resultado hoje nem amanhã. Isso acho que é algo que é importante para todo mundo ter consciência. Para dar uma complementada também, quando a gente está tratando com tantas redes, né, diferentes estratégias, é sempre bom ter um portfólio tracking também, né? Então, por exemplo, uma outra ferramenta que é muito utilizada em cripto é essa daqui, né? Você tem a DBank, onde você conecta a sua carteira, você vê aonde estão os seus assets, as posições. Tem uma outra que é a Zerion, né? Que ela faz mais ou menos esse estrutura também. E a outra é a Zapper, né? Que você coloca o seu endereço. Eles têm até o ranqueamento de DeFi, né? Então eles veem aqui quais são, vamos dizer, os protocolos mais, vamos dizer, seguros, principalmente porque eles já têm um testing e já estão no mercado há muito tempo, né? Você vê a Curve, tem a Aave, Uniswap. Então aqui pode ser até uma referência para vocês de quais os protocolos que você se inicia a Balancer aqui, a Frax. Então, quando você entra em cripto, de novo, você vai ter várias blockchains, né? Avalanche, Optimus, Arbitrum, e você não sabe onde estão os seus ativos, é sempre bom você ter um portfólio tracking, como a DBank, a Zerion e a Zapper. É muito importante mesmo, porque à medida que você vai começando a utilizar mais coisas, você vai começando a se perder. Se você não tiver uma planilha com controle extremamente rigoroso e não usar um portfólio tracker desse, você vai se perder. Sim. Usando os dois já é complicado, imagina sem. Não, o Zapper eu não tenho usado muito não, mas eu uso o DBank e o Zerion. Eu uso os dois porque tem alguns que são melhor para algumas atividades e o outro é melhor para as outras. O Zerion, por exemplo, é melhor para você olhar histórico, porque ele agrega todas as redes. O DBank você tem que selecionar rede por rede. Porém, no DBank, você pode seguir carteiras, que é algo que é uma estratégia que eu tenho feito hoje, utilizar os alertas do Arkham. O Arkham é uma plataforma de análise on-chain, e aí utilizar alertas de tokens que eu tenho que são um pouco mais low cap e de baleias que tem esse token para observar a movimentação, que é algo que eu posso me defender se a pessoa começar, eu posso antecipar o movimento, perceber ele antes do mercado, que como o Juan falou no começo,
que o mercado cripto ele é injusto. Ele realmente ele é muito injusto, tem muito insider comparado ao mercado tradicional ainda. Porém, ele tem uma grande vantagem. Ele iguala o campo na hora do acesso às informações on-chain, na hora das informações de empresas privadas. Porque muitos protocolos de DeFi são empresas, não é informação de empresa, mas o que está on-chain, o que está na Ethereum, o que está na Solana, o que está na Avalanche, o que está na Arbitrum, você consegue ver tudo através do explorador de blocos ou de ferramentas como a Arcan, como a Nansen. Então, isso é uma grande vantagem que a gente, como investidor de varejo, passa a ter quando está interagindo com DeFi, quando está interagindo on-chain. Sim. Eu acho que a análise on-chain é uma coisa que ainda não veio, poucas pessoas utilizam com o DeFi. Sim. Ainda é algo que está sendo, não tem, seguir carteiras é algo, muito top, eu acho que isso, independente se é DeFi ou seguir carteiras é algo que dá muito resultado, mas tem muita coisa para melhorar ainda também. Acho que até os acessos aos poucos estão entrando cada vez melhor para ferramentas gratuitas. Então, acho que estamos no caminho, mas ainda não temos um perfil assim. Porque análise on-chain é algo que ainda como você falou, ainda é algo novo, que foi inventado em cripto, e é algo que realmente é caro. O Arcan tá fechado ainda, hoje em dia muita gente tem invite, então se conseguir, você consegue no Crypto Twitter, mas é uma plataforma que é fechada, é a primeira plataforma gratuita, que é uma plataforma boa de se usar. Eu tenho usado os alertas aí deles, chega no Telegram, funciona de forma perfeita. Eu não tive problema ainda. Estou me aprofundando bastante nessa parte aí de análise on-chain, porque, como o Raro falou, muito pouca gente faz e é uma ferramenta poderosíssima. Né, o Gustavo vai mostrar um pouco aí da plataforma. Gente, antes da gente encerrar, eu queria saber de vocês outra coisa. Quando vocês estão procurando um token novo para investir, algo mais degen, como é que vocês fazem para procurar esses tokens? Quais são... eu não vou pedir a vocês aqui para dizer o que é que vocês têm como vocês vão tomar a decisão de investimento, que é algo longo, que demoraria horas para explicar, mas o que são coisas que vocês já cortam o projeto no momento que vocês começam a estudar. Vocês acham alguma coisa, seja alguma coisa no tokenomics, seja o supply, seja alguma coisa relacionada à função do projeto, o que é que vocês identificam como vocês fazem para procurar e o que vocês identificam como red flags na hora de investir em tokens? Cara, tem muita coisa, mas de uma maneira bem simples aqui para a gente passar para o pessoal. Quando eu vou procurar um token novo, assim, vou falar que eu vou procurar, eu tenho feito isso recentemente, estou tentando elaborar vamos falar assim, um tutorial não, talvez um passo a passo, um checklist, né, do que fazer. Mas eu gosto de usar muito o Twitter, tá? Eu gosto de pesquisar quem está falando, então a gente começa a seguir algumas pessoas que falam daqueles tokens que, por acaso, tiveram uma boa simetria, que foram bons projetos, muito quando esse cara está falando e o projeto está na baixa. Falar na alta, todo mundo fala. Então, eu gosto de procurar pessoas que analisam projetos e para você ver se a pessoa tem, olha quando que ela falou. O projeto subiu agora. Vamos pensar que tem um projeto essa semana que subiu 30%, 40%. Legal. A gente olha, até por causa do market cap, né? Quem falou dele ali antes? Quem estava estudando esse projeto antes? Eu começo a olhar essas pessoas e ver o que mais essas pessoas estão falando e quem mais está falando. Então, é uma das ferramentas simples, assim, que vai te poupar. Você não precisa fazer análise do tokenomics do zero. Alguém já fez, cara. Não estou falando nem de inteligência artificial. Estou falando de você pegar o trabalho que já foi feito e está na rede e alguma pessoa que fez esse trabalho. Se você souber, procure como procurar. Mesma coisa da inteligência artificial. Você já consegue realmente ir mais além. Então, tem ferramentas aí para você pesquisar. Então, é uma das que eu utilizo. Outra, você olhar realmente, entrar no site do projeto, meu amigo. Entra no site, ver qual é que é e ver o que eles fazem.
ficou fácil de entender, ou eles falaram tanta coisa que é Forex, inteligência artificial, com trade, com DeFi, com 3DeFi, não sei o quê. Ele fala, cara, calma, tem foco, soluciona algum problema? E se isso realmente trouxer uma interface melhor, e às vezes o mais simples é o que melhor funciona. E cuidado com os scanzão. Muito projeto falando de inteligência artificial, Forex, trade alavancar de 150 vezes e não sei o que é a solução do mundo, que vai ressuscitar Satoshi Nakamoto, vai divulgar quem é. Cara, cuidado. Quem muito fala, nem sempre entrega, e vamos na boa. E veja quem realmente está investindo também, é outra história. Mas assim, acho que a lista é grande, mas essa é um dos dois filtros fáceis aí de você ver Twitter, gratuito, e procurar realmente entrar no site do projeto. Boa. Cara, eu olho bastante Twitter também, fico bem atento ali e também fico atento em algumas comunidades fechadas do Discord, cara. Comunidade aberta sempre rola também, tipo, poxa, vi tal projeto, tô achando legal, tô de olho, mas assim, a quantidade de informação que acaba sendo muito mais prejudicial do que benéfica, que tem em comunidade aberta, em grupo aberto de Discord, cara, é muito maior. Então, assim, em Discord eu tento só buscar comunidade fechada para conversar, para ver o que ela está tendo de opinião, ver realmente uma opinião bem fundamentada, não vou perguntar ali se... Porque sim, tá investindo por quê? Porque sim, achei bonito, achei legal. Geralmente as pessoas em comunidades fechadas, elas compartilham muito mais a visão dela, do que ela tá achando, por que ela tá entrando, por que ela comprou ou deixou de comprar, e isso é bem legal. Então, esse contato próximo a gente tem mais para comunidades fechadas, mas, cara, grande parte do que eu vejo hoje é da mesma maneira que o Raro viu, cara. É Twitter, entra lá, geralmente vê que projetos mais novos ou projetos muito bem fundamentados acabam fazendo um collab com outro. Então você vê um projeto ali, poxa, fechamos parceria com tal projeto, estamos fazendo uma campanha com tal projeto. E geralmente por essas relações eu acabo encontrando ali uma coisa legal, alguma iniciativa, alguma solução que faz sentido para mim. E, cara, o que sempre me deixa muito com o pé atrás é, às vezes, uma solução muito generalista, igual vocês falaram, algo muito assim, tipo, poxa, te fala e não tá resolvendo nada, ou tá resolvendo mais do mesmo. Cara, eu fico muito com o pé atrás com isso. Tipo, os caras apresentam ali a roda como a solução para todos os problemas do mundo. Né? É bom tomar cuidado com projetos que tem muita palavra de efeito. Apareceu um tempo atrás o CryptoGPT. O projeto falava que era um ZK Rollup de inteligência artificial modular. Você lembra, Gustavo? Que a gente viu isso aí. Cheio dos buzzwords, né? Todas as palavras, as buzzwords, todas as palavras de efeito estavam no... tinha esse projeto fazia. Então, tipo assim, isso aí já para mim, é uma red flag bizarra. O projeto não ter definido o que ele vai fazer. Tá lá, tem uma palavra de hype, enfim. Eu uso bastante esse do Twitter que o Raro falou, para achar contas para seguir, né? Nem para achar projeto. Veio o token que subiu, por exemplo, um token que GMX. Vê quem estava falando de GMX antes de GMX estourar. Vai no CoinGecko, olha quando é que subiu o preço, procura um pouco antes ali, vê quem estava falando. É uma forma que eu acho que é uma forma muito boa de se filtrar boas e maus influências para você seguir. E aí, complementando isso aí, uma coisa que eu gosto de fazer também é o seguinte: olhar a entrada e saída de capital de projeto. O DeFi Lama tem uma aba de volume, tem volume e tem de TVL. Se você for olhar os protocolos DeFi, você vai olhar tanto os protocolos quanto as redes. O volume, a entrada e a saída de capital. Se tem um projeto que está saindo do capital e o preço continua subindo, é algo para você olhar e falar, tem alguma coisa estranha. Isso aqui pode ser uma manipulação. Então, é algo que entrada de capital dificilmente vai mentir. É algo que eu acho que é bem interessante para se olhar. E tem alguns, né? Vamos pegar um exemplo, né? Sem ser indicação de investimento, mas pega ali do Finance, vê a receita, revenue do protocolo. Sim. E olha o preço caindo, a receita subindo. Pessoal, receita é o que importa, é o que dá plata aqui. E Sim. Só acho que um ponto, Thiago, eu soube colocar, teve um protocolo aí que eu tô vendo muita gente falando, porque pagaram patrocínio para alguns sites aí de notícias brasileiros, Trade Curve. Ele pega um pouco Trader Curve e confunde, tem gente que acha que é o Curve original, e ele tem umas red flags para mim. Se ele é scam ou não sei, daqui a um tempo a gente vai saber.
mas para mim ele ligou muita red flag e ele está patrocinado com o conteúdo. E aí eu fico realmente com o pé atrás de um portal grande colocar uma notícia, uma parada dessa, só porque pagaram. Eu sei que estão no bear market, eu sei que é complicado produzir conteúdo no bear market, mas, pô, para mim perdeu muita credibilidade, porque tem muito red flag ali, cópia, para mim é se eu jogar sei lá, no Google a imagem, eu vou pegar as mesmas imagens que tem lá no site, sei lá. Não, para mim não solucionou. Então, até perguntaram para mim ontem, sobre esse protocolo, e eu falei, pessoal, segue a mesma análise, ainda não sei, para mim, muito estranho. Pé atrás. Eu acho que pagar. Pronto, eu acho que essa é uma red flag importante. Projetos que pagam ads de influência sem fazer disclosure. Para mim, projeto que contrata BitBoy, por exemplo. Para quem não sabe, BitBoy é um dos maiores influencers do mundo. Ele tem mais de 1 milhão de seguidores, se eu não me engano, inscrito no YouTube. Porém, o cara é uma máquina de promover esquema. O cara só promove golpe, praticamente. Ele promove pump and dump atrás de pump and dump. Se é só procurar contra ele no Twitter, o histórico não nega. Então, assim, coisas que esse tipo de influência promove, só por ele promover já é um motivo para você passar longe. Eu acho que é um red flag muito, muito importante. Eu sigo bastante o que o Juan, o André, o Thiago falaram. A principal fonte de informação sempre vai ser o Twitter. E tem vários, né? Você tem vários influenciadores de Twitter que são anônimos, eles possuem lá o Substack, eles fazem as suas threads, que são bem, bem detalhadas, e às vezes você consegue achar, você consegue encontrar um projeto que está bem no começo com esses caras, né? Então, tem ali o Daily Degen, tem o Dynamo DeFi, que eles são caras que têm uma base analítica muito boa, além de eles irem on-chain, usando DeFi Llama, usando Block Explorers, e tem outros, né? Então, eu acho que é bem importante você ficar por dentro do Twitter e, como o Rua falou, no Discord, né? Os Discords privados que tem ali já uma filtragem das pessoas que vão criar conteúdo é muito importante, né? Sim, porque o que tem de gente mal intencionada não tá no gibi. É muito mais gente mal intencionada e querendo tirar vantagem de quem não sabe do que gente querendo ajudar. O Gustavo falou do Daily Degen aí. O Daily Degen é uma newsletter que eu leio todo dia. Eu acho que para quem já é um pouco mais, para quem é um pouco mais Degen e quer estar acompanhando o que está acontecendo, eu leio todo dia. Foi até recomendação do Dynamo DeFi que o Gustavo mencionou também, que é um cara referência no mercado hoje, o cara de análise de dados do on-chain. O Daily Degen é uma newsletter muito boa. E quando tem patrocínio, eles fazem o disclosure. Eu acho que vale a pena acompanhar. Eu assino a gratuita, mas ele tem uma versão paga também. Nunca testei, mas quem sabe um dia. Não tenho interesse por agora, não. Gente, antes de fechar aqui, a gente já tem mais de 1 hora de podcast, a conversa tá muito boa. Dá para falar aí de DeFi, de caçar gema por horas e horas, mas eu queria pedir a vocês, tem uma tradição de sempre pedir um alfa para os nossos convidados. É livre, normalmente é livre, só que dessa vez eu queria pedir um alfa sobre tendência de mercado, narrativa que vocês estão olhando. Eu queria pedir um alfa nessa linha para vocês dois. Quais são as narrativas que vocês acham que está... Pode escolher uma narrativa que vocês acham que está mais quente e que vai ter um bom upside para quem começar a prestar atenção e conseguir pegar ela no momento certo. Acho que eu vou falar 2 que eu acho interessante, uma que talvez esfriou um pouquinho, já foi um pouco mais quente, mas que eu acho que ainda não absorveu nada, que é a parte de derivativos, ainda em DeFi, pensando até em DeFi mesmo, e Liquid Staking, plataformas de Liquid Staking. Tem muitos projetos bons, projetos até brasileiros vindo aí, que podem ser interessantes. Acho que isso vai facilitar, principalmente a parte de Liquid Staking,
a usabilidade, então você consegue ter ganhos bons, não precisando ficar refém hoje em dia de uma corretora centralizada para você ter ganhos, colocar seu Ethereum numa Binance da vida. Pessoal, não, coloque pelo menos numa Lido Finance, não importa o percentual, não vai ser isso que vai mudar a sua vida, e se for, rapaz, 1% mudar totalmente sua vida, é que você está muito bem, então já mudou. Então fiquem tranquilos, né? Vai nessa linha, mas eu acho que tem muita coisa nova vindo. Eu acho que isso abriu os olhos, é só olhar hoje o TVL como está. Acho que a gente tem muita coisa para navegar, ainda nada é um oceano azul. E eu acho que a parte de derivativos, ainda como um todo, é onde sempre esteve maior volume de cripto. 80%, quando saiu aí os protocolos com o GNS e a GMX, 80% do mercado cripto em volume é derivativos, ou era pelo menos. Então, se você entende que esse é o mercado do tal dinheiro, e a gente está vendo cada dia mais soluções indo para essa linha, melhorando a experiência do usuário, em breve GMX com uma nova versão, outros protocolos surgindo, melhorando, eu acho que isso aí pode ser uma área que vai atrair muito dinheiro, porque já é um setor que tem um bom volume de capital, e, de certa forma, a perda de confiança de grandes instituições e a confiança ser transferida para a blockchain. Acho que esse é o grande ponto. Então, tem muitas áreas que a gente poderia falar aqui, mas duas que eu deixo até ligada ao DeFi seriam essas duas. Boa, boa. Poxa, eu tava até pensando aqui, pô, se o Haro falar liquid staking, eu falo derivativos. Aí o cara falou tudo, quebrou. Mas assim, até aprofundando um pouco mais, é que o Haro já até falou os dois temas. Quando a gente olha para liquid staking, a gente vê, não só para liquid staking, quando a gente vê um tema muito, muito em alta, a gente começa a ver vários produtos ali sendo criados relacionados a esse tema. Então, eu vou dar um exemplo. A gente vê liquid staking, onde a gente pode ir lá travar nosso Ether e começar a receber rendimentos desse Ether. Aí depois a gente vê que, relacionado a esse rendimento, ao liquid staking, a gente consegue ver produtos sendo criados para poder negociar esse rendimento, poder ali fazer o trading de um juros mais alto, um juros mais baixo, poder emprestar esse Ether já em staking. E a gente começa a ver sempre produtos complementando essas narrativas, produtos mais específicos relacionados a tendências que estão em alta, sabe? Então eu acredito que a gente olhar um pouco mais perto para produtos complementares a tendências podem ser bem vantajosos também quando a gente olha para risco-retorno. Porque se é uma narrativa que ali é um produto que faz sentido para cripto, é uma narrativa muito forte, para produtos menores, complementares, a gente pode ver ali um risco-retorno muito interessante também. E acho que o Thiago quer trocar uma ideia. Não, pode, se quiser até pode terminar, depois eu complemento. Show. Inclusive, se eu fosse até para dar um alfa nessa linha, o Thiago acho que já sabia qual protocolo eu falaria em negociação de yield. Eu tenho 3 em mente, mentira, eu tenho 2 em mente. Ele mesmo. Mas assim, é um protocolo que acaba complementando essa narrativa de liquid staking. E em relação a derivativos, eu acredito que vai bastante de encontro a um tema que a gente abordou aqui hoje, que é a UI, UX, a User Interface, né? A plataforma, a parte visual para o usuário e também a experiência do usuário. A gente olha para 1 ano e meio, 2 anos atrás, se você queria fazer um trade on-chain, cara, era uma coisa extremamente complexa, não que hoje ainda não seja para um investidor iniciante pegar, abrir uma conta na MetaMask, recarregar saldo, depositar dentro de uma corretora de derivativos e fazer o trade em si, cara, é extremamente complexo, complicado, tem várias questões para abordar, mas eu acredito que para a parte de derivativos, se a gente olhar para aquelas plataformas que estão simplificando essa interação, Sim. o cara apertar 2 botões e conseguir negociar, eu acho que isso aí também vai bastante de encontro algo que pode dar muito bom no próximo ciclo. Simplificar a experiência do usuário. Perfeito. Eu concordo. Gustavo, quer ir primeiro e eu fecho? Não, pode falar, Thiago. Eu também estava pensando nesses dois aqui, porque são narrativas que estão muito quentes. Sempre que, quando acontece essas falências ou ameaça, o FUD com players centralizados, com corretoras, que ano passado todo mundo está traumatizado do FTX. Então, quando a SEC processa a Binance e a Coinbase, volta a subir volume em index de derivativos.
Então, são ativos que viveram seu bull market particular no ano passado, enquanto tudo estava caindo, principalmente GMX. GMX tem uma apreciação, se eu não me engano, de 7 ou foi de 8 vezes no período que estava tudo caindo. Então, da época da quebra do Trails Capital até a quebra da FTX, até janeiro, eles continuaram subindo. Então, eles viveram seu bull market particular, muito relacionado a uma métrica que o Haro mencionou mais cedo. Receita, revenue. São protocolos que dão dinheiro. Muitos protocolos, redes, AMM, normalmente como é a Uniswap, ela não passa, ela não cobra taxa. Todas as taxas são repassadas para os provedores de liquidez, mas os protocolos de derivativo, eles têm taxas. Então, por eles fazerem dinheiro e muitas vezes acabam replicando esse real yield para os usuários, isso atrai os DIGINs, então a galera tende a comprar o token e depositar para ganhar real yield. Indo para outra linha do LSD, Liquid Staking Derivatives, é a narrativa do LSTFi, né? Que é o que o Juan falou aí, são produtos financeiros criados em cima desses derivativos, que é o caso de... eu vou citar alguns nomes, não é para ninguém comprar, por favor, até porque dos que eu vou citar eu só tenho um que eu tenho na carteira. Então, existem diversos ativos como Libra, Pendle, Flash. Pendle é um ativo que tem alguns mecanismos interessantes de negociação de yield. Já tem protocolo, um ecossistema sendo criado em cima dele, utilizando um modelo de votação parecido com similar ao da Curve, modelos VE, para direcionamento de incentivos. Então, eu acho que vale ficar de olho no que o Juan falou, os protocolos em cima, que estão criando produtos em cima do protocolo de liquid staking. Agora é bom tomar cuidado, porque do mesmo jeito que tem inovação, tem muita engenharia financeira para criar Ponzis, e como a narrativa que está quente, é uma narrativa que, normalmente, narrativas quentes atraem golpes, e esses golpes acabam pegando muita gente que está no FOMO, que está emocionada, que está com o gatilho de ganância ativado. Normalmente essa galera é quem é queimada nessas narrativas nesses golpes em torno de narrativas quentes. Então acho que é muito bom ficar de olho, porém com dobrar a cautela. Eu acho que é isso mesmo. A gente já deu uma, em geral, total já de todos do cenário de DeFi e tal. Uma coisa que eu acho que eu ficaria talvez um pouco de atenção é a solução de você ter o DeFi 2.0, onde você pega empréstimos não colateralizados, né? Isso é uma coisa que ainda não foi resolvido em cripto, né? Tudo que a gente faz hoje é sobrecolateralizado, então não tem uma eficiência de capital. Quem for o primeiro que conseguir solucionar, entre aspas, isso usando, sei lá, SBT, onde você tem o seu histórico e você consegue pegar um crédito sem necessariamente ter que colocar muito mais como colateral, é uma coisa que vai abrir vamos dizer, uma destrava de valor muito interessante em cripto, né? Concordo. Que não tem. E também a gente tem que observar as stablecoins, né? Ainda, se você olhar para cripto, qual é o product market fit que mais teve adoção, foi stablecoins. Você vê até no ranqueamento do market cap. E o problema é que nós temos, as principais stablecoins hoje são extremamente centralizadas, né? A gente não conseguiu realmente criar uma stablecoin algorítmica que é sustentável, talvez a mais próxima aí seja uma Frax e tal. E então essa oportunidade, quem solucionar a questão de empréstimo não muito sobrecolateralizado, stablecoin algoritmo que fuja das stablecoins centralizadas, e também um pouco real world assets, né? Então a tokenização de ativos reais on-chain, ou seja, por exemplo, tem a Centrifuge na Polkadot, que está bem avançada. Então, esses são mercados bem interessantes de ficar observando também. Real World Assets, só para fazer uma observação aqui, o que o Gustavo falou, o Dynamo DeFi, ele fala muito disso no Twitter dele, e
é uma narrativa que está tendo uma entrada de capital muito grande. O TVL está aumentando nesses protocolos. Então é algo que talvez valha a pena dar uma pesquisada lá no DeFi Lama, ver alguns protocolos, porque pode ser que chegue aí de surpresa e seja uma narrativa forte também. O volume financeiro que pode entrar de trilhões de dólares é coisa assim muito violenta, que pode entrar nos próximos, sei lá, quantos anos. Mas é algo assim, pelo menos 15 vezes o mercado cripto hoje. Se aprovar o ETF do BlackRock, eu acho que é algo que tipo vem para mudar o mercado. Agora é muito dinheiro para entrar. Agora sim, é bom prestar atenção nas consequências, porque a maior gestora de ativo do mundo, para querer entrar assim no momento que a SEC processa a Binance e a Coinbase, é bom tentar achar o que tem por trás. Eu acho que esse aí, acho que é basicamente a visão geral que nós fizemos. Muito legal aí, Juan, André, Thiago, todo mundo que deu suas opiniões. E acho que é isso aí. Vamos dar uma terminada, Thiago? O que você acha? Não, vamos sim. Eu acho que já falamos bastante, já tem muita informação para a galera digerir. Muito. Vou ter que ouvir o podcast umas 3 vezes aí para poder digerir toda a informação. Mas cheio de alfa, né? Sim, com certeza, sempre. Os meninos aí, queria agradecer a presença dos dois, do Haru e o Juan. Deram show aí, passaram muita informação relevante. Eu tenho certeza que muita gente vai conseguir tirar aprendizado do que vocês falaram aqui hoje. E é isso, galera. Para lembrar que nada dito aqui é recomendação de investimento. Tudo aqui é para fins educativos. E queria agradecer novamente a todos e dar boa noite para vocês. Então, valeu, galera. Até a próxima. É isso aí. Valeu, André. Vai. Valeu, Juan. Até mais. Valeu todo mundo. Até a próxima. Até. Valeu.